Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante, que tem muito conteúdo para vocês. E na aula de hoje vamos falar sobre classe de palavras variáveis, o adjetivo e os graus do adjetivo. Então, nós já tivemos uma aula anterior, nós estamos trabalhando toda essa parte da morfologia, nós já vimos a questão do substantivo, tivemos as aulas iniciais sobre adjetivo. Então, continuando ainda com essa classe de palavras que serve para caracterizar, que serve para dar qualidades e características ao substantivo, determinando, especificando. Vamos continuar agora falando um pouco do grau do adjetivo, a formação do superlativo e também alguns exercícios. Então, vamos lá. Grau do adjetivo. O grau de um adjetivo pode ser flexionado em 3 níveis: normal, comparativo e superlativo. O grau normal. No grau normal, o adjetivo caracteriza um ou mais seres, sem indicar a intensidade. Minha mãe é bonita, o vestido é preto, eles são bagunceiros. Então, vocês conseguem perceber que a palavra que está ali destacada, a palavra que está em negrito, ela dá uma qualidade, ela dá uma característica. No entanto, ela permanece no seu grau normal. Nós podemos fazer essa flexão de grau. Como o próprio título da aula diz, palavras variáveis. Então, dentro das classes gramaticais, nós temos as palavras que são variáveis e as palavras que são invariáveis. Então, só vocês pegarem ali as principais, o substantivo e o verbo, que funcionam como núcleo e sofrem essas flexões, e aqueles que estão ali acompanhando o substantivo de forma direta, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, e aí fica bem fácil, né? E vamos sobrar aquelas outras que são as invariáveis, como o advérbio, a interjeição, a conjunção e a preposição. Portanto, vamos continuar aqui com o grau do adjetivo. O grau comparativo. No grau comparativo, é feita a comparação da mesma característica em 2 ou mais seres, ou de 2 ou mais características do mesmo ser. O grau comparativo de inferioridade. Grau comparativo de inferioridade, menos adjetivo. Menos que ou menos do que. Alice é menos preguiçosa que João. A revista é menos pesada que o livro. Então, ali no caso, nós temos um comparativo de inferioridade. O grau comparativo de igualdade. Grau comparativo de igualdade. Tão, quanto, como ou quão. Cláudia é tão educada como Patrícia. Matemática é tão importante quanto português. Ele é tão decidido quanto teimoso. Esse quão a gente não costuma utilizar muito no nosso dia a dia, né? Muito cuidado também com a palavra menos. A palavra menos, ela não sofre a variação para o feminino. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, estou menos cansada. Então, a palavra menos, ela não sofre essa variação de gênero. Ela fica mesmo invariável, fica apenas menos. Então, excluam essa palavra menos, que ela não existe. Continuando aqui com o grau do adjetivo, grau comparativo de superioridade. Mais do que, mais que. Igor é mais atento que Rodrigo. O lápis é mais comprido que a borracha. E o grau comparativo de superioridade irregular. Alguns adjetivos formam o grau comparativo de superioridade de modo irregular, com formas sintéticas, né? Em vez de eu falar mais bom, mais melhor, né? Fica estranho, né? A gente falar assim, mais grande, mais pequeno. As pessoas até podem sorrir se alguém fala desse jeito, né? Aí vem a questão do preconceito linguístico, que a gente tanto tenta combater, né? De a gente não tentar diminuir as pessoas por conta da maneira como elas falam. Então, se uma pessoa diz, é mais pequeno, é mais grande, estaria errado? Não, errado não está. Mas também não é tão adequado, é uma coisa assim bem redundante. Então, a gente evita, né? Na verdade, a gente prefere evitar, né? Então,
para a gente falar que algo é muito bom, a gente poderia falar melhor. Se falar que algo está mais mal, né, que está muito mal, poderia falar pior. Que é muito grande, poderia falar maior. E que é menor, né, bem pequeno, poderia utilizar a palavra menor. Então, fica aí essa dica para vocês. Não é que esteja errado, mas não é muito adequado falar mais grande, mais pequeno, soa um pouco estranho. O grau superlativo. No grau superlativo, é feita a caracterização de um ou mais seres, atribuindo qualidades em grau muito elevado, ou em maior ou menor grau que os demais seres. Nós temos o grau superlativo relativo. O grau superlativo relativo caracteriza um ou mais seres em maior ou menor grau que os demais seres. Grau superlativo relativo de inferioridade. O menos dentro com o adjetivo. Então, dentro de um contexto, dentro de uma população, dentro de um número de pessoas, ele vai dizer o menos ou o mais. Então, sempre relacionado a outros elementos. Pedro é o menos inteligente da turma. Ana é a menos faladora das amigas. Observem que ela faz o comparativo entre vários outros. Dentre vários aqueles, ela é a mais, ela é a menos, tá certo? Então, o grau superlativo relativo é esse. No caso de inferioridade, menos. No caso de superioridade, mais. Né? Grau superlativo relativo de superioridade, né? A gente vai utilizar o mais, né? Junto com o adjetivo. Ela é a pessoa mais educada deste mundo. Meu irmão é o mais rápido dos corredores. Então, entre todos os corredores, entre todas as pessoas que praticam a corrida, ele é o mais, né? Então, sempre quando vocês forem usar o grau relativo, seja ele de inferioridade ou de superioridade, basta vocês pegarem o mais com o adjetivo ou o menos com o adjetivo. Grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto caracteriza um ou mais seres, atribuindo características, qualidades em grau muito elevado. Grau superlativo absoluto analítico. A palavra intensificadora, que pode ser muito, extremamente, excessivamente, imensamente, bastante, mas aquela palavra que vai qualificar, que seria qual? Seria o adjetivo escolhido, né? Então, a sobremesa é muito doce. O teste foi extremamente fácil, foi bastante fácil, foi muito fácil. Então, tem sempre uma palavra que vai ser a intensificadora, ou para mais ou para menos. O professor é imensamente sábio. Então, observem aí que esse grau ele foi feito com o auxílio de uma outra palavra. E essa outra palavra que dá essa ideia, para mais ou para menos. O grau superlativo absoluto sintético. Um grau adjetivo no grau superlativo absoluto sintético, caracteriza um ou mais seres, atribuindo-lhes qualidade em grau muito elevado. O grau superlativo absoluto sintético seria o adjetivo mais o sufixo. Então, aqui vocês podem perceber que já não tem o auxílio de uma palavra que vai intensificar para mais ou para menos. Aqui nós vamos ter o adjetivo mais o sufixo. E aí, nesses casos aqui que nós temos que prestar muita atenção, porque existem formas específicas para cada formação, né? Como no caso do sufixo íssimo, imo, ílimo, érrimo. Por exemplo, a sobremesa é docíssima. Eu acho que no nosso dia a dia a gente não costuma falar assim, né, turma? Mas se a gente está querendo fazer uma escrita mais elaborada, uma escrita mais cuidada, mais cuidadosa, a gente acaba utilizando certas palavras, né? O teste foi facílimo. O professor é sapientíssimo. Então, nesse caso, a gente utiliza o adjetivo mais o sufixo. É diferente da forma anterior que nós vimos. Formação do superlativo. A formação do grau superlativo absoluto sintético. A principal regra de formação do grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos é pela junção do sufixo íssimo, né? Então, como vocês podem ver, o nome sintético é como se ele estivesse sintetizando
ele pega uma palavra e sintetiza, dá ali um sufixo, que apenas esse sufixo já é capaz de transmitir a ideia que ele quer passar. Se essa ideia é de aumentativo, se essa ideia é de diminutivo, então só o sufixo já é capaz de passar esse valor a essa palavra. Agilíssimo, malíssimo, originalíssimo, cruíssimo. Como eu falei para vocês, no dia a dia a gente não costuma utilizar muito, até porque às vezes a gente não sabe qual é a forma correta, a forma adequada, então para a gente evitar de errar, a gente acaba utilizando o outro, né? A gente acaba utilizando muito original, bastante original, em vez da gente utilizar originalíssimo, mas se eu quero uma escrita diferenciada, uma fala mais diferenciada, a gente acaba empregando dessa forma aqui, que é o superlativo absoluto sintético. Adjetivos que terminam em vogal. Quando o adjetivo termina em vogal, ocorre a supressão dessa vogal, né? No caso, belo, belíssimo, forte, fortíssimo, triste, tristíssimo, novo, novíssimo. Então, vocês percebem que teve a supressão da vogal, né? Então, quando a palavra termina em vogal. Então, tudo isso a gente vai analisar, até em relação aos encontros vocálicos. Lembram aí dos encontros vocálicos? Quando aparece aí o hiato, quando aparece os ditongos, né? Até isso nós vamos analisar também. Quando os adjetivos terminam em io, né? Aqui no caso um ditongo. Quando os adjetivos terminam em io, ocorre uma duplicação da consoante i e forma-se então o hiato. Lembram desses conceitos? Qual é o conceito de ditongo? Nós temos o quê? Uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou o contrário, né? A semivogal primeiro e depois a vogal. Já o hiato é vogal e vogal em sílabas separadas, uma vogal em cada. Então, a gente pode fazer o quê? A gente duplica duplica e forma o hiato, né? Seríssimo, necessaríssimo, precaríssimo e cheíssimo, né? Duplicação da vogal i no caso, tá, turma? Da vogal i. Adjetivos que terminam em io, continuando, né? Contudo, parece haver na língua contemporânea uma maior aceitação da forma composta apenas por um i, sendo anulado o hiato. Então, ficaria seríssimo, necessaríssimo, precaríssimo e cheíssimo. Então, a gente tem aí a opção de escolher, né? É mais aceito dessa forma, vocês vão ver que é mais convencional, é mais utilizado dessa forma. A gente fazendo apenas com um i, né? Fica mais sendo anulado o hiato, fica mais fácil até da gente pronunciar. Adjetivos que terminam em vel. Quando os adjetivos terminam em vel, ocorre a adaptação da forma latina primitiva para bilíssimo, amabilíssimo, notabilíssimo, sensibilíssimo e agradabilíssimo. Esse eu acho que vocês já estão mais acostumados, né? Esse já é mais comum para a gente, essa formação já é mais comum para a gente. Adjetivos que terminam em z. Quando adjetivos terminam em z, ocorre a adaptação da forma latina primitiva para císsimo, né? Então, é uma forma latina que é adaptada e fica dessa forma. Por exemplo, feliz, termina em z, fica felicíssimo. Veloz, o adjetivo veloz, também termina em z, fica velocíssimo. Capaz, que também termina com a consoante z, fica capacíssimo. Adjetivos com a forma erudita. Existem diversos adjetivos que apresentam uma forma latinada. Erudita de formação do grau superlativo. Macérrimo, paupérrimo, celebérrimo, nigérrimo, crudelíssimo e ibérrimo. São palavras que a gente não costuma utilizar, né? Então, a gente precisa realmente relembrar essas regras, porque quando a gente precisar fazer essa formação desse superlativo, e aí, se ele pedir que a gente indique a forma correta, a gente tem que conhecer essas formas específicas. Então, vamos lá para alguns exercícios, né? Começando aqui com a primeira questão. O adjetivo está mal flexionado em grau. Então, onde é que ocorre um erro aí da flexão de grau? Letra A, livre, libérrimo. Letra B, magro, macérrimo. Letra C, doce, docílimo. Letra D, triste, tristíssimo. Letra E, fácil, facílimo, né? Qual que não foi empregado corretamente. Acho que a gente até viu esse exemplo, né? Então, aqui no caso, doce não seria docílimo, seria docíssimo, né? Como nós vimos.
Segunda questão. Os homens são os melhores fregueses. Os melhores encontram-se no grau comparativo de superioridade, superlativo relativo de superioridade, superlativo absoluto sintético ou superlativo absoluto analítico de superioridade. E aí? Na verdade, ele está no grau superlativo relativo de superioridade. Por que que é relativo? Os homens são os melhores fregueses. Dentre todos os fregueses que existem, aqui ele afirma que os homens são os melhores fregueses, né? Então, está dentro aí, fazendo um comparativo com todo um contexto, né? Com vários outros elementos, em relação a vários outros elementos. Terceira, acentuadíssimas, adjetivo de acentuadas, flexionado no grau, né? Então, vamos ver aqui. Letra A é comparativo de superioridade. Letra B, comparativo de igualdade. Letra C, superlativo relativo de superioridade. Letra D, superlativo absoluto sintético. Ou letra E, superlativo absoluto relativo. Né? Então, é o superlativo absoluto sintético, porque a gente utilizou o adjetivo, mais a terminação do sufixo, né? Acentuada, acentuadíssima. Então, eu peguei ali o adjetivo acentuada e fiz junto com a formação do sufixo. Quarta questão. Assinale a frase em que o adjetivo está no grau superlativo relativo de superioridade. Estes operários são capacíssimos. Letra B. O quarto estava escuro como a noite. Letra C. Não sou menos digno de meus pais. Letra D. Aquela mulher é podre de rica. Letra E. Você foi o amigo mais sincero que eu tive, né? Então, ele quer o quê? Ele quer o grau superlativo relativo de superioridade. Então, dentro de um conjunto de seres, de um conjunto de pessoas, ele quer o mais, né? Então, você foi o amigo mais sincero que eu tive. Dentre todos os amigos que ele já teve, esse foi o mais sincero. Então, a opção correta, letra E. Então, agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos para o nosso momento português nas redes. Separei algumas coisas aqui para vocês, né? Uma charge, começando aqui com uma charge, que diz assim, caro parlamentar. Aí o outro responde, né? Estão ali observando, eles se cumprimentando. Com fundo eleitoral de 6 bi, esse adjetivo nunca fez tanto sentido, né? Mas, na verdade, aí quando ele diz caro parlamentar, né? Ele está usando ali, né, como um tratamento para ele. E o outro já diz que, realmente, esse adjetivo faz muito sentido. O outro já entende como um adjetivo, né? Utilizando aí no sentido de caro, no sentido de barato. Então, a crítica que é feita aí qual é? Que nunca fez tanto sentido com o fundo eleitoral desse valor, esse cumprimento nunca fez tanto sentido como nesse contexto, né? Outro, português nas redes, né? Uma tirinha. As tirinhas são gêneros que estão sempre presentes, né, nas provas de vestibular. Então, vamos ver aqui essa tirinha. Estou feliz, tralalalá, muito feliz, tralalalá, felicíssimo, muito felicíssimo. Aí ele diz, não vai perguntar por quê? Tá bom. Então, por que você está feliz? Não posso contar, senão estraga. Né? Então, ele fez a tirinha, ela tem justamente isso, né? Essa quebra de expectativa do leitor. A gente imagina que vai finalizar de um jeito e acaba finalizando de uma outra forma. Então, ele fica insistindo para o outro perguntar por que ele está feliz, aí ele usa aí a flexão do adjetivo. Qual foi a flexão que ele usou? Feliz, felicíssimo, ali com o auxílio do sufixo, né? E ele diz muito felicíssimo. Se não bastasse o felicíssimo, ele ainda acrescenta um muito para dar mais essa ênfase, né? E aí, no final, ele tem toda essa quebra de expectativa, né? Mais um, português nas redes, que diz, meu primo resolveu treinar artes marciais. Ah, que legal! Mas ele é o menor e o menos experiente da turma. O coitado tem apanhado mais que a língua portuguesa, né? Então, ele fez aí, ele fez o grau relativo, né? Dentro de todos, ele é o mais ou ele é o menos. E aí ele diz que tem apanhado mais do que
a língua portuguesa. Por quê? Porque a nossa língua, ela é sim uma língua complexa, mas é uma língua muito rica, é um patrimônio, na verdade, né? Então, a língua ela acaba sendo uma língua viva, uma língua que nos permite muito neologismo, que nos permite muita intervenção. O tempo todo estão surgindo novas expressões. Então, fique bem ligados nessa questão da morfologia. Se você perdeu as aulas anteriores, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, dá uma olhadinha na aula anterior, tá certo? Já temos a aula de morfologia sobre substantivo e nós temos também sobre adjetivo. No adjetivo nós vimos também todas essas flexões. O substantivo, assim como o adjetivo, ele também flexiona em gênero, flexiona em número e também flexiona em grau. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.